Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, dando continuidade àquilo que já falávamos na aula passada, que era das penas e gozos futuros, lá no capítulo 2, da parte 4. E hoje vamos dar continuidade falando sobre a duração das penas futuras. Existem penas futuras e é eternas essas penas. As minhas transgressões permanecerão sempre como uma punição, como uma bola de ferro carregando pela eternidade. Eternidade, o que é eternidade? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dê um like pra gente. Então, lá na questão 1003, ele já começa nos esclarecendo a questão das penas. Então, ele fala o seguinte: não há de arbitrária a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura. Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Dessa forma, a duração dos sofrimentos do culpado se baseia no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado do sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que o sentimento se lhe depura, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Isso que nos fala é o mestre São Luís. Então ele está te mostrando que lá naquilo que é figuradamente colocando aqui no pensamento, na medida em que você vai compreendendo as suas faltas, vai compreendendo as suas transgressões, as leis do Criador, lembre-se, o Criador não é aquele velhinho de barba que joga raio na sua criação. Não, não é isso. Ele possui leis e essas transgressões nos causam sofrimento. Então, lá no banquinho do pensamento, lá na erraticidade, na medida que vamos depurando e vamos compreendendo, vamos ganhando consciência, essas dores vão se amainando. Esse sofrimento vai se disfarçando e você passa a ter uma nova visão, uma nova compreensão. E a própria natureza dessas penas também vão se modificando. Então é eterno. Note que o controle também na erraticidade está em nossas mãos. Por quê? Na medida que eu imponho uma vontade, um desejo de mudar, um desejo de melhorar, um desejo de modificar, essas penas também irão se modificar. Aos espíritos sofredores, o tempo parece mais longo. É natural. Para ele, não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram ao certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. O que ele nos diz é que para o espírito infeliz, o espírito sofredor, esse tormento é de tal ordem, é como se ele passasse toda a eternidade acordado. Poderia durar eternamente o sofrimento do espírito, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou todos simples e ignorantes, é o que Deus falou sempre, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorre da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração ao esforço do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Então ele está sempre te mostrando que essa decisão de melhorar, de permanecer no sofrimento, é do espírito, é nossa. Deus não vai interferir nas nossas decisões, ele não vai interferir nas nossas escolhas. Essa decisão é nossa. É claro que esse sofrimento que impõe ao espírito é de tal ordem, é de tal elevação, que o espírito vai buscar, sim, adequar-se à sua vontade de progredir, de melhorar. Por quê?
porque essas dores chegam ao ponto de ser tão insuportáveis que ele ali vai nascer, vai ressurgir a vontade de sair daquela condição, de se melhorar. Há espíritos que tardiamente se arrependem, mas jamais ficarão eles legados a não progredir, pois cedo ou tarde compreenderão suas imperfeições e rumarão à inevitável evolução. Então não adianta querer bater pezinho tal qual criancinha. Não vou melhorar. Mas sim, há uma lei que vai impulsionar, a lei do progresso, que vai forçar o espírito a sair daquela inércia, sair daquela teimosia, sair do estado de Gabriela, né? E avançar. E note que resistir a esse progresso também é contrariar uma lei. E toda contrariedade a uma lei divina acarreta sofrimento. Então, depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifesta de se melhorar. Então, não há como o espírito permanecer naquela condição. Vai aparecer naturalmente o arrependimento, a busca desse progresso, dessa melhoria, e o Criador, sempre na sua bondade infinita, né, acolhe esse arrependimento, acolhe esse pedido sincero do espírito de querer melhorar-se. Nós já falamos diversas vezes, e é neste momento que o espírito, arrependido dos seus atos, vai requerer uma nova jornada, um novo retorno ao educandário para corrigir aquilo que ele causou, corrigir aquilo que ele deixou de fazer e adquirir as melhorias necessárias ao seu progresso. E Santo Agostinho também nos adverte da impossibilidade das penas eternas. Então já estamos vendo que penas eternas é uma ficção, é um amedrontamento, é uma colocação que alguns segmentos religiosos, de um modo geral, impõem aos seus adeptos no sentido de amedrontamento. Feliz essa doutrina, que ela te liberta, que ela te mostra a impossibilidade de você ficar eternamente daquilo que alegoricamente eles chamam no fogo do inferno. E ele fala: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus, que é, e com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas, sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Esse é nos questionando. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Então, já falamos sobre isso, sobre essas criações de um Deus semelhante à minha imagem. E dando a eles atributos que são os atributos conhecidos por nós. Exatamente. Então era um Deus, até Voltaire nos lembrando, eu não acredito no Deus criado pelos homens, eu acredito no Deus criador. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica com virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em que se lhe atribui a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse às eternas e horríveis penas a maioria de suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se lhes não desse o meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa do esforço do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença: a cada um segundo as suas obras. Então, Santo Agostinho está te mostrando, no discurso que ele apresenta, que existe uma bondade divina. E não é incompreensível que essa bondade divina esteja atrelada a uma eternidade de punição. É claro que não. É claro que isso é uma construção das religiões no passado, cujo objetivo não era outro, como já falei, do amedrontamento. O próprio Santo Agostinho usou desses artifícios quando aqui estava encarnado. É
claro que aqui é Santo Agostinho falando já no espírito já evoluído, já com uma outra compreensão, uma outra dimensão, mas quando ele era encarnado, ele também apregoava essa possibilidade. Aliás, na obra dele, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, né, onde ele vai fazer essa dicotomia do sofrimento da humanidade e da beleza da divindade, ele vai te mostrar isso, que se aqui eu não melhorar, eu vou para o inferno, eu não vou para esse céu. Então, é Santo Agostinho que em suas obras, fantásticas obras filosóficas que ele nos apresenta, ele efetivamente também abordava essa questão das penas eternas. No momento em que ele desencarna e que ele tem uma outra condição, ele tem um outro conhecimento, ele vai apresentar este pensamento completamente divorciado daquilo que ele apregoava quando em vida. E note que ele está fazendo um convite para a gente, para que a gente possa indagar todas essas colocações que são colocadas pelo medo, pelo amedrontamento, para que a gente veja, tem sentido isso? Faz sentido? Você diz que o Deus é assim, mas você coloca para ele qualidades que são diferentes, que ele quer isso de nós, que ele quer isso para nós, de forma diferente do que você diz que ele é bom, é misericordioso, é justo. Então faz sentido isso? Então o que ele está fazendo aqui para a gente é o quê? Que a gente coloque a nossa razão na mesa. Faz sentido isso? E é claro que ele jamais falaria isso quando em vida, muito ao contrário. Mas hoje o espírito da magnitude que ele atingiu, que nos é apresentado, ele tem uma outra percepção. Ele vai te mostrar que todo esse sofrimento está atrelado às leis do Criador, às suas transgressões ou às suas obediências. E Lamennais vai também nos falar sobre essas penas eternas. Ele fala o seguinte: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater e aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da vontade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribuiu. Dai os males sem conta que vão desbastados sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos quando é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciarem-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Então ele está falando aqui de quem? De Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, que na sua época não confrontaram essas ideias. Por quê? Porque se eles confrontassem essa ideia, estaria a esperança, estaria a oportunidade de colocarmos na razão para a discussão, porque isso só vai surgir muitos séculos depois, quando o homem começa a fazer brotar, através desses questionamentos, fazendo a filosofia surgir, é que o homem vai efetivamente começar a indagar. Então vai tirar a ideia do centro, que é de Deus, e vai colocar o homem no centro. Ou seja, a razão, é isso que essa doutrina faz. Essa doutrina não é presa a dogmas, ela não é presa às escrituras, ela é presa à razão, ela está voltada para a ciência, ela confronta as ideias que eram apresentadas. E todos esses autores que nós estamos fazendo a leitura, em suas épocas não defendiam. E aqui ele é bem claro em dizer: nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. E os pais da igreja, ele está falando inclusive de Santo Agostinho, que não defendia esse posicionamento e nem poderia, porque ia para a fogueira se tentasse defender isso. E ele, dando continuidade, ele fala: muito embora, segundo os evangelistas e tomados ao pé da letra, a palavra emblemática do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos banir para o todo o sempre de suas presenças, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos conduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então,
Lamennais, ele vai nos estar reforçando a ideia dessa punição eterna. Ele está te mostrando que a mesmo Cristo que o usou, e vamos ter que entender aí que o Cristo que ele está falando é o Jesus homem, que também carregava toda uma cultura religiosa lá do judaísmo, onde as ameaças do fogo eterno era comum. Então ele acaba usando as mesmas expressões para o amedrontamento daqueles que não seguem as leis do Criador. Mas isso era uma verdade? Claro que não. O Cristo sabia que não haveria possibilidade, até porque o Cristo, como filho dileto do Criador, compreendia que o Pai, bondoso Pai, ele compreende as faltas das suas criaturas e dá sempre a eles a oportunidade de reencontrar o caminho do bem. Ou seja, voltar ao segurança do aprisco sob a condução do bom pastor. E mostrando a urgência de se transformar. Mostrando a necessidade de que a gente empreenda logo esforços para se transformar. Porque esse amedrontamento ele tem a ver com o quê? Com a vida futura. Mas a vida futura tem a ver com a vida presente. Então, se a gente não mudar agora, a nossa vida futura vai ser uma vida de sofrimentos. E Platão também corrobora com todas essas ideias, e aqui nós temos que entender que essas figuras que se apresentam na obra codificada por Kardec são já espíritos, que trazem resquícios de sua formação quando aqui estiveram também. Ele nos fala, guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Então, Platão, que na época de Platão não tinha essas fogueiras, naturalmente, está trazendo a lembrança a todos nós que será necessário de novo jogarmos nas fogueiras da Inquisição até que você entenda dessa necessidade, dessa transformação. Então ele fala, discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuiu essa significação ao vocábulo que os gregos, os latinos, os modernos, traduziram por pena sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Olha Platão nos registrando essa impossibilidade das penas eternas, porque as penas eternas atingiam um propósito, tinham um propósito. Chega o dia em que todos os homens, e dando continuidade, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde este dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, exceto a vossa razão humana. Porém, tal como tendes, ela é uma dádiva de Deus, e, com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Por quê? Fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares das profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Então é Platão que vai te dizer, está te mostrando, Platão aqui já o espírito de Platão, vai te mostrar dessa impossibilidade desse castigo eterno. Vai te mostrar que essa bondade não coaduna com o mal, com a destruição de sua criação. Muito pelo contrário, alguns equivocadamente, digamos assim, apregou a destruição do espírito, a morte do espírito. Inconcebível.
A doutrina jamais falou sobre isso, muito pelo contrário, ela vai te mostrar a impossibilidade da destruição da sua criatura. O Criador não vai destruir sua criatura, muito ao contrário, vai lhe dar tantas quantas oportunidades forem para que você resgate os seus equívocos, para que você corrija as suas faltas. Então essa possibilidade de destruir o espírito, de se tornar um ovoide, pura criação. Não é isso que a doutrina nos fala, muito pelo contrário. Defender ideias diferentes do que eu estou falando é dizer que o Criador não criou as suas criaturas com o propósito do progresso. Que o Criador não é bom e justo ao formular as suas leis e permitir que você faça escolhas e que você evolua e que exista o arrependimento, ainda que demorado, mas que exista a possibilidade do arrependimento. Então essa ideia da destruição do espírito não passam de criações alegóricas que alguns equivocadamente defendem. Mas não é isso que a doutrina vai te falar, não é isso que os espíritos superiores estão a nos dizer, não é isso que os antigos já nos falavam quando encarnados, quiçá quando se tornaram espíritos iluminados. E Paulo, nosso velho amigo Paulo, aliás, uma expressão ímpar para o cristianismo só existe graças a Paulo, com certeza, mas isso é uma outra história, bonita e vale a pena ser lida, nos fala: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para o atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Aliás, eu tenho dito com uma certa frequência que eu não acredito no mal, eu acredito na ignorância. E essa luta entre o bem e o mal, que muitos falam, que apregoam, na verdade não é entre o bem e o mal, é entre a ignorância e o conhecimento. Essa é a luta eterna que enfrentamos diuturnamente em nossa existência, entre a ignorância e o conhecimento. É claro que o conhecimento vencerá essa luta, eu não tenho a menor dúvida disso, porque não há como as trevas se manterem frente à luz. Não há como. A luz vai surgir, a luz vai iluminar essas trevas e as trevas se dissiparão. E ele continuou: pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissíveis as vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e da tortura da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das gerações humanas a era das cegas represálias, ou seja, tirado da nossa geração, tirado dos codex da época medieval, que ia-se para a fogueira quando se atacava, quando se contrariava os preceitos religiosos, ali nasce a esperança do homem de um progresso, de uma compreensão da razão. Não há como, ainda que nos dias atuais tenhamos que observar que o homem continua levando cicuta à sabedoria, levando a ciência às fogueiras e ainda crucificando o amor. Então Paulo nos adverte com essa frase dele: quando banida se acha para sempre das ações humanas, a era das cegas represálias, é que esperais mantê-lo no ideal, nos dizendo exatamente isso. Por que a gente quer insistir em algo que a humanidade já avançou, em que a humanidade já não mais apregoa, que a humanidade já mais não aceita como uma verdade, que são as penas eternas? Então é hora de progredir, é hora de parar com essas ameaças, e tolo é aquele que ainda acredita nessas infantilidades. E ele continua: crede-me, crede, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pareçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo aos benfazejos eflúvios que os bons neste momento derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável, nos séculos de ferro, ou seja, nos séculos passados. Porém, no século, aqui na época dele, século XIX, não passa de fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, em que essas, crescendo um pouco, logo deixam de crer.
Se persistires dessas mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? Ele nos questiona quem é o culpado. Ele continua. É aquele que, por desvio, por falso movimento da alma, se afasta dos objetivos da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto da salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos os sentimentos e a razão. Então Paulo nos dá uma ideia perfeita dessa questão do inferno, do castigo eterno, e o que temos que fazer para abandonar essa alegoria, essa fábula, essa infantilidade que estão colocados nos textos sagrados. Muitas das vezes com um objetivo, tinha um sentido disso, e que hoje não se justificam mais, dada a evolução do homem, dada a possibilidade do homem questionar e colocar na mesa da razão, que é o convite que a doutrina sempre nos fez desde o início de sua criação, colocar frente a frente aquilo que estamos vendo, aquilo que é fato, na mesa da razão, confrontar as nossas ideias, desmistificar essas ideias, dissecar essas informações, para que possamos efetivamente chegar à verdade, ao conhecimento final. E note que a doutrina ela sempre traz uma explicação lógica a respeito de determinada observação. Esses espíritos que narraram essas explicações, eles estão mostrando para a gente que esse fogo eterno ele não vai ser duradouro. E qual é o significado aqui de eterno? Eterno enquanto o mal dure. Ou seja eterno enquanto dure. Essa é a questão. Então, enquanto o espírito mantiver nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de ação, fazendo mal, seu sofrimento vai ser eterno. A partir do momento que ele busca melhorar, que ele busca modificar, esse mal já vai começar a ser abrandado, e até que ele ganhe consciência plena e transformação, não existe mais mal para ele. E aí a gente se pergunta também, por que sofremos como se fosse um castigo, uma penalização por uma ação errada? Porque Paulo nos diz aqui, o castigo é a consequência natural derivada de um falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo de sua deformidade. Porque se não houver castigo, nós também não nos modificamos. Eu faço mal e eu não sofro consequência nenhuma desse mal, por que eu vou modificar? Então, é necessário que haja alguma experimentação ruim que me cause sofrimento, que me cause angústia ou desgosto, para que eu possa modificar, porque senão está tudo bem. Então, mostrando que a doutrina é muito racional em relação a isso. Ela fala de coisas abstratas, mas com muita racionalidade, que é para que a gente possa entender. Se você parar para pensar um pouquinho e colocar na mesa da razão, faz todo sentido. Eu tenho um castigo, por quê? Porque se eu não tiver nada que me cause desprazer, eu não vou modificar. E na verdade não é um castigo, né? A verdade é um corretivo. Mas a gente coloca no nome de castigo até uma forma infantil, que a gente fala para as nossas crianças. Exatamente. É um transgredir de leis que geram consequências. É isso que ocorre. Então não é bem um castigo. Consequência dessa transgressão. E Kardec, em sua nota, ele vai nos falar dizendo o seguinte: com atrativo de recompensa
e temor de castigo, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Olha ele te dando a razão porque dessas criações. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhes apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não a repetirá. O Espiritismo lhe dá essas explicações. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Será lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com os castigos extremos as 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticadas pelos que nós conheciam? Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma, se essa viria a falhar ou não, ela, pois desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante as suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se afirmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz dos seus esforços que ele empregue para conseguir dependa a sua redenção. Isso toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se desse ponto de vista fosse apresentada as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterna é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por cataclismas. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios, mesmo assim também se exprimam. Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade de visar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, mostrando que mesmo aqueles com as dores, com o sofrimento do corpo físico, que acreditam na durabilidade desse sofrimento, isso é também um instrumento para que ele possa se resignar, como já vimos em outras passagens. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro por conta da imaginação juvenis. Libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. Ou seja, você passa uma vida inteira sendo doutrinado dessa forma e quando você tem a capacidade de raciocinar, você vê que aquilo tudo não passou de uma fábula, de um conto, e você acaba se revoltando e agora eu não acredito mais em nada. Aliás, a grande fabricação dos ateus, ela reside nessas ameaças, nessas inverdades. Esse descontentamento que tem com as religiões. Com as religiões. Continuando, a teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significado fogo moral. Lá na questão 974 que você vai encontrar essa expressão. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-lo no sentido restritivo acima indicado,
e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmo, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. E aqui Kardec está falando em sua nota, lá no Iluminismo, lá na época de Descartes, onde ele vai trazer para você a razão, vai mostrar que o homem é o centro, que o homem que deve começar a pensar e não ser conduzido o seu pensamento como era nos séculos passados, na Idade Medieval, onde a igreja tinha uma função muito forte, não só nos assuntos religiosos, mas nos assuntos políticos, e faziam esse intercâmbio entre o bem e o mal, essa compra de indulgências que tanto enriqueceu esse segmento religioso. Então, é uma época em que Kardec vai nos mostrar que é chegado o momento das luzes florescerem, das luzes efetivamente brilhar o caminho da humanidade, como tem feito nos dias atuais. Então, tolo é aquele que persiste nos ensinamentos contrários a este, em querer amedrontar o pequenino, de querer amedrontar através de suas falas, através de seus discursos. Olha, você vai ser isso. Não vai ser, não. O bom Senhor, o bom Criador, ele cuida de suas ovelhas, ele orienta suas ovelhas, e ainda que sua ovelha fuja do aprisco, ele vai buscar essa ovelha sim, dando a oportunidade dela regressar, e tal filho pródigo estenderá uma grande mesa para recepcionar o filho que retorna ao Pai. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês entendam. Não existe penas eternas, não existe castigo eterno. O que existe é um eterno continuar deste progresso até a lapidação final do nosso espírito, para atingir os objetivos para o qual o Criador nos fez, nos confeccionou o progresso, a fim de que nos tornemos efetivamente co-criadores, espíritos iluminados. Nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Fiquem em paz.